Hoje eu estou com Ciro Marino, presidente executivo da ABIQUIM, Associação Brasileira da Indústria Química. Aliás, indústria da qual eu faço parte, eu vim origem, né? Comecei como estagiário lá na Ródia, em São Bernardo de Campo, na antiga Celanese. Depois eu virei trainee na Ródia de Santo André, onde eu fiz boa parte da minha carreira no início, nas paradas de fábrica lá, que eu era coordenador das paradas de manutenção daquelas fábricas. Depois fui para o centro empresarial e aí eu saí do setor químico, mas hoje eu tenho uma indústria química que fabrica revestimentos epóxi, poliuretano e uretano, ou seja, estamos trabalhando aí. Mas eu tenho um grande prazer de falar com o Ciro, que é uma das pessoas assim que acho que vão dar um belíssimo panorama de uma das indústrias que eu acho que tem mais sofrendo impactos aqui, seja não só do Covid, mas o que está vindo do petróleo. Ciro, se apresente, seja bem-vindo. Um bate-papo bem livre, que leve, solto, mas que vamos falar de coisas importantes. Por favor, seja bem-vindo. Bem, muito obrigado, Alexis. Bom, para mim é um prazer estar aqui conversando com todos. É sempre uma oportunidade da gente compartilhar um pouco da característica da indústria química, né? A indústria química, muitas vezes, ela é percebida por um certo segmento da população como um problema, né? Mas, seguramente, todos os problemas que a sociedade enfrenta ou que necessita como suporte, etc., a solução vai passar pela indústria química. Então, a gente precisa sempre conversar de forma aberta, tranquila, abrir para perguntas, para que as pessoas tenham um grau de conforto com o que se faz dentro do portão da fábrica, né? E o Alexis está criando essa oportunidade agora. A indústria química, de forma geral, ela praticamente atua num sem número de cadeias, né? Muita gente não relaciona a indústria química com a indústria de construção civil, mas existe uma série de produtos químicos que são utilizados na construção civil. A mesma coisa na automobilística, né? Você não tem plástico, você não tem tinta, você não tem as borrachas, né? Você não tem todos os implementos necessários para a montagem de um veículo, nem o pneu. E aí segue por os outros segmentos, que é farmacêuticos, agroquímicos, né? E esses dois, principalmente, hoje é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais adiante nessa nossa conversa, Alexis, porque a gente, quando falar de futuro do Brasil, essas duas áreas, farmoquímicos e agroquímicos, estão relacionados com biossegurança. Então, a gente vai falar um pouquinho mais adiante. E depois tem as demais cadeias, né? Que você pode pensar em cosméticos, você pode pensar em têxtil, o que você for elencando aqui, seguramente a indústria química está por trás. Nesse período de pandemia, nós trabalhamos muito com o governo para caracterizar a indústria química como essencial para que ela não pudesse parar. Por que isso? A indústria química ela tem essa peculiaridade, além da permeação em diversas cadeias, né, ela tem alguns processos que são processos contínuos, que para você, às vezes, para você parar uma caldeira de grande porte, né, ou um calcinador de grande porte, você precisa de 5, 7 dias para você fazer uma parada. E, logicamente, o mesmo tempo depois por uma retomada. Então, não é simplesmente um liga ou desliga na tomada, como algumas fábricas, principalmente as de manufatura, né, são. Então, a indústria química tem essa característica, muita automação de forma geral, né? E não emprega tanta gente, mas em compensação emprega sempre pessoas de alta qualidade, né? De alto desenvolvimento, de alto nível de educação. Os salários melhores estão na indústria química, com certeza, na média da indústria. Então, isso tudo são aspectos que eu queria hoje aproveitar essa janela aqui que o Alexis abriu para falar sobre a química. Eu também queria complementar com um quadro, Alexis, já te interrompendo, que eu percebi que você ia colocar Não. É que eu achei que você tinha interrompido e eu ia emendar, mas vamos lá, fala. Não, é que eu tenho até um material muito bacana que foi desenvolvido, isso é um material internacional, qualquer hora eu posso compartilhar com você, com as pessoas que te seguem. Nesta pandemia, em particular, nós vamos ter assim um grupo de empresas, um grupo de negócios que a gente pode chamar dos ganhadores e nós vamos ter um grupo de negócios que a gente pode chamar de perdedores, né? Os perdedores serão seguramente a parte de turismo, aéreas, né? Essa questão toda, até a Anfávia, as questões dos carros vão sofrer muito nesse período. Em compensação, você tem um outro lado, que é justamente o agroquímico, farmacêutico, cuidados. Eu falei de produtos químicos, gases industriais hospitalares, está dentro da química. Você não abastece
os hospitais de campanha, etc., se você não tiver a química funcionando, operando de forma regular. Então, esses setores serão muito demandados e os outros menos demandados. E o interessante é que quando a gente pega a indústria química, ela fica exatamente no centro, entre os perdedores e os ganhadores, né? Então, quando se pergunta como é que a indústria química está navegando com essa pandemia, através da pandemia, o que a gente nota é o seguinte: nós temos fábricas que estão rodando muito bem, algumas até com 90%, 95% de capacidade, que não é usual, e temos outras operando a 40%, 50% e até algumas fechadas, interrompidas a cadeia, porque, por exemplo, automotiva parado, você não produz tinta automotiva, né? Só para repintura. Então, tem algumas coisas assim que são muito diversas, muito heterogêneas. Quando me perguntam como é que está indo a indústria química, depende. Ela pode estar indo bem em alguns setores, não tão bem em outros setores, com certeza, né? Então, essa é uma visão bem geral, Alexis, e eu devolvo para você, que talvez você tenha algum encaminhamento específico para essa nossa conversa. Eu acho que você colocou super bem, né? Quer dizer, a gente sempre fala isso nas apresentações, de que a indústria química é a mãe das indústrias, porque em todos os setores, na siderurgia, automobilística, farmacêutica, produtos de limpeza, todas as indústrias usam algum componente da química, né? A nossa vida. E tinha um slogan na época na Rod, eu lembro muito bem desse slogan, assim: e tudo tem um pouco de ródia, né? Na ideia que tudo tem um pouco de química. Na época que a ródia, ela realmente tinha uma base muito grande de produtos, depois ela foi se concentrando, tal, né? Ela acabou vendendo alguns negócios dela, mas ela tinha uma base enorme, que era a área têxtil, depois tinha química de engenharia, né? Parte de engenharia, tinha toda aqui em Paulínia, que é a parte de solventes, de produtos de matérias-primas. Então, era uma base absurdamente grande. Agora, você falou de uma coisa que eu lembro disso porque eu trabalhava com isso. A indústria química é uma indústria da continuidade, do flow, né? Você está entrando matéria-prima numa parte, entra num reator, entra num polimizador, entra num destilador, entra num algum equipamento e vai saindo o teu produto, que seja final, né, daquela cadeia, ou que seja um produto intermediário. Então, você não para. Então, para isso, você precisa de demanda na ponta também. Então, a minha pergunta que vai aqui, né? Por exemplo, a indústria têxtil está tendo uma queda grande, com o Pimentel, que nós conversamos semana passada aqui, uma conversa boa. Caiu bastante e tal. Isso já significa uma demanda menor para tanto nylon como poliéster, que já vem da indústria química, que passa por polimerizações contínuas. E quando você para uma planta dessa, é uma operação de guerra, né? Você tem o que você falou: desliga a caldeira, começa a desmontar equipamento, queima equipamento para tirar todo aquele resto de nylon, de poliéster que está lá dentro, e queima tudo que é válvula, queima. Olha, eu lembro que era uma queimação. Lembro que teve uma vez uma crise muito grave. Que ano que foi isso aí? Foi, sei lá, 94, 95. No final de ano, a gente parou todas as plantas da Ródia, já que não tinha. Eu não lembro mais qual que é o evento que tinha acontecido no Brasil. Limpamos as caldeiras, quer dizer, foi uma operação de guerra. Acho que foi a crise mexicana, que a gente tratou como efeito tequila, que bateu aqui no Brasil como repique, assim. Acho que foi isso. E foi assim, impressionante, porque, inclusive, quando a gente vai falar em finanças, quer dizer, no momento que você não vende, é o momento que você mais gasta, porque todas essas plantas um monte de empreiteiras, inspeção de equipamento, de troca de válvula, olha, eu lembro de bomba. Então, a gente gastava muito dinheiro, no momento que não tinha que gastar dinheiro, porque você teria que segurar essas despesas, uma vez que a tua venda, a tua demanda estava baixa, né? E aí eu emendo uma pergunta, Ciro. Nós estamos com um efeito desse, mais ou menos, com o petróleo, né? O petróleo ele é também um fluxo, de repente o consumo despencou porque aeronaves não estão para frente, automóveis estão parados, a indústria química também está com uma demanda. E aí eu recebo, que eu nem sei se é fake ou não, a quantidade de navio-tanque que está boiando pelo mundo e que não consegue descarregar, até que o preço ficou negativo. Quer dizer, o pessoal fala: eu estou te entregando para poder esvaziar meu navio, para poder desentupir o meu oleoduto, a minha refinaria. Me conta, como é que é isso? É isso mesmo ou tem um pouco de folclore aí? Não, é isso mesmo. Você imagina só, né? Eu recebi também esse mapa mundi, né? Com os navios estacionados, muito parecido com aquele que se faz para os aviões, para avaliação de tráfego aéreo, né?
e que você tem o mundo todo hoje parado nessa produção. Nós estamos enfrentando agora, inclusive aqui na Petrobras, nós estivemos conversando, existe a iminência, o risco da parada da produção de nafta, por exemplo, porque a questão é, você já não tem mais aonde estocar produtos, você não tem onde estocar gasolina. Se você não tiver onde estocar gasolina ou diesel, ou mesmo álcool, né, que a gente está vendo também, eu tenho conversado muito com as empresas que produzem álcool, que também estão no segmento químico, eles não têm mais aonde estocar produto. Então, isso quebra o fluxo. E quebrar o fluxo não só é ruim nesta parada, e foi uma parada muito brusca, uma coisa é você parar numa crise que está se avizinhando, demora 6 meses, 1 ano para amadurecer, como aquela mesmo do Lehman Brothers, lá 2008, 2009, só no segundo semestre de 2009 que a gente teve impacto muito forte mesmo. Essa não, ela foi tudo em 30 dias ou 60 dias, é muito rápido, né? Puxou freio de mão de uma vez só, né? Puxou. Hoje, um petroleiro desses aí pode custar 50 mil, 60 mil dólares por dia parado num porto, né? Então, você imagina ficar 60 dias, o quanto custa um navio desse? É melhor você dar o petróleo, né, do que ficar empatando o navio. Bom, mas isso, então, é realmente uma quebra importante na cadeia de suprimento. Com relação à oferta, logicamente, super oferta derruba o preço, até nos ajuda, particularmente no Brasil, pela questão das inseguranças que geramos aqui, tanto na parte política como na parte de insegurança mesmo de operação das empresas, devido à crise, a escalada do dólar, não é? Então, essa queda dos insumos básicos e a subida do petróleo mais ou menos se neutraliza, eu acho que acaba até sendo beneficioso para a cadeia jusante, né? Mas, de qualquer forma, Alexis, é uma parada importante e a gente vai demorar para equacionar isso, viu? Eu acho que nós vamos trabalhar esse ano. Você falou uma coisa, né, Ciro, que também acho que é importante, né? Tem no imaginário de muita gente, falou, agora o dólar, o petróleo de graça, tudo vai ficar de graça, né? Quer dizer, tudo vai cair. Mas nós temos que lembrar que as empresas elas têm custo fixo, elas têm funcionários, elas têm manutenção, tem uma série de coisas que tem que ser paga com aquilo que você vende. Então, ninguém tem que esperar agora gasolina de graça, ninguém tem que esperar agora plásticos de graça, ninguém tem que esperar absolutamente nada de graça, porque o petróleo despencou o preço. Porque, no fundo, custos fixos têm que ser pagos do mesmo jeito, né? Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto que você falou, que o dólar realmente acaba fazendo esse jogo, né, essa contrapartida aí, o que se economiza no custo, você tem de perda na questão variação cambial, né, Ciro? Agora, de qualquer forma, já tem plantas sendo paradas ou isso... Qual que é o momento disso? Eu estava falando com o Pimentel, mas o Pimentel, como ele é indústria, têxtil, né? É mais fácil, é o que você falou, vai lá, vira a chave, desliga o tear, desliga a fiação, até certo ponto, né? Porque o algodão chegando também é uma cadeia de fluxo, né? Também é uma cadeia de fluxo. As coisas não são tão fáceis assim, não. Tá certo? E mesmo porque você tem que pagar as despesas fixas, a eletricidade, tudo que está lá na tua empresa, né? E nada para de graça. Mas eu falava com o Pimentel o seguinte, né? Você consegue até um certo ponto segurar demissões e tudo mais. Você muito bem disse agora no começo, a indústria química ela tem que ser muito mais automatizada. Você não vai ter um funcionário para cada válvula, você não vai ter um funcionário para cada medidor. Hoje você põe naqueles Arduino, não sei como é que é aqueles programas lá na central de controle, e você está controlando tudo com pouca gente. Mas, de qualquer jeito, tem um risco de demissão, esse risco ele começa a partir de que momento? Então, vamos lá. Eu queria separar meu comentário em 2 fases, né? A primeira sobre a questão do desemprego, né? A indústria química está fazendo um esforço gigantesco para não desligar ninguém, né? Dentro das possibilidades, inclusive agora pela flexibilização legal, de 25% na redução da jornada, com equivalente ao salário, isso deve ajudar muitíssimo a preservação desses empregos, aí por pelo menos 90 dias, até nós termos uma retomada evidente, né? Mas a outra questão que você também mencionou aqui, essa questão do custo fixo, que isso é um impacto gigante. Uma indústria que emprega pouco, vamos dizer assim, a indústria química, proporcionalmente ao tamanho do faturamento,
ela, em compensação, ela tem um imobilizado, um investimento enorme, ela como é que chama? Ela é intensiva, muito intensiva em capital. Ou seja, o custo fixo tem um impacto, neste momento, né, muito grande. Não é quando as fábricas estão rodando, beleza, isso aí o custo fixo é até pequeno, perto do variável, porque os volumes são gigantes. Mas no momento de fábrica rodando a 40% ou 50%, o custo fixo impacta demasiadamente e pressiona o custo para cima também. Então, esses são os cenários de emprego e o cenário da produção. Você colocou questão específica, você pode voltar, porque eu perdi a linha? Oi? Não, eu coloquei especificamente sobre a questão dos empregos, qual seria o limite disso, se haveria, se vocês teriam como na indústria têxtil, assim, você gasta as horas, as férias, você tem aquelas paradas de automobilística, mas eu não vejo isso muito na química, né? Então, eu queria entender um pouco. Não, como eu falei no primeiro momento, no presente, na presente situação agora, emergência, estamos usando esses dispositivos. Mas também, como eu falei logo adiante, no começo da nossa conversa, os empregos químicos são de pessoas técnicas. A formação dessa força de trabalho, ela não é tão específica assim, mas ela é muito intensa. Você fazer a reposição de mão de obra não é uma coisa tão simples como em outros setores, né? Então, a indústria química, eu tenho certeza que, independentemente do momento atual, vai seguir com esforço de preservação de empregos. Eu não quero dizer que não vai acontecer um desemprego aqui, outro ali, mas o esforço global é este. Agora, esse efeito, né, essa pandemia e tudo mais, vai deixar quais lições para o setor químico? Que nós temos dependências da China também, qual que é a nova visão do setor químico? Eu lembro que a gente fala muito, né? E aí você tem aquele programa muito bom que vocês fizeram junto, ajudaram, que era o Movimento Brasil, Custo Brasil, né? Movimento Brasil Competitivo. Isso. Brasil Competitivo, desculpa, que eu estava falando, MBC, mas eu não estava. E que fizeram aquela fotografia do Custo Brasil, e nesse sentido, a Biquim tinha aquele programa de desburocratização, que até foi uma coincidência, mas foi usado aquele meu vídeo lá do meu caminhão, né, que estava passando em São Paulo, a loucura que é você tocar no setor químico no Brasil, com transporte, produção, licenças, nossa, é muita coisa, né? CETESB, IBAMA, muitas coisas, inclusive, redundantes, quer dizer, isso deve ficar complicado para todos nós. Qual é a visão, qual é a lição que a gente está aprendendo com esse momento Brasil e que vai mudar alguma coisa no próximo momento, assim que a gente sair dessa crise? Tá bom, vou me concentrar. Então, lembra-se que eu comentei logo no início também a questão de segmento agroquímico e farmoquímicos, não é? Que a gente fala de biossegurança. Eu tenho visto o movimento crescendo dentro tanto do Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa tem uma preocupação enorme com essa questão de biossegurança. E o que acontece? Só para a gente ter uma ideia, principalmente para o público que pode não ter o mesmo conhecimento, mas só para nivelar as informações. Não adianta nós, como Brasil, termos esse esplendor de sol maravilhoso, terreno, se nós não tivermos os alimentos que são incorporados ao solo, que são os fertilizantes, né? Nós temos ureia, amônia, né? Por exemplo, que são matérias-primas. Oi? Potássio também, né? Potássio, né? O que acontece hoje? O Brasil tem que importar, principalmente porque a Petrobras veio desmobilizando as fábricas dela própria que produziam fertilizantes no Brasil, né? A mesma coisa aconteceu durante essas últimas 2 décadas da migração de insumos básicos farmacêuticos tanto para a China como para a Índia. Porque até então o mundo tinha um foco único: preço, custo. Era só isso, né? Globalização impõe escala, impõe uma série de coisas. Só que a lição que a gente tem desta crise é, no momento que a gente precisou reagir em álcool em gel, por exemplo, né? Ou a gente precisou de máscaras de polipropileno, por exemplo, a gente teve uma série de problemas, nós patinamos nesse começo, estamos equacionando agora, né? E seguramente, se o Brasil não começar a repensar a sua estratégia, aí eu falo estratégia do país, não falo estratégia de uma empresa individualmente. A estratégia de um país reconstruindo a sua cadeia básica química
E, logicamente, ao reconstruir a cadeia básica química, você já dá margem a gente trazer de volta o que a gente chama de especialidades químicas, né? De produtos que estão ajusantes na cadeia que foram descontinuados porque o produto aqui embaixo, como metanol, por exemplo, né? Metanol deixou de ser produzido e a partir do metanol você tem uma série de outras cadeias. E o Brasil tem mais do que consumo que justifique ter uma planta em escala global. O que ela não tem hoje é o gás, o gás natural, a custo competitivo que permita a produção do metanol. Então, esta é uma parte da resposta. A outra parte da resposta é: o Brasil vinha trabalhando num ritmo razoavelmente bom de reformas estruturantes, né? Passamos a questão da Previdência. Isso já foi super importante, vai consumir menos capital do governo, ajuda a baixar a taxa de juros, tem uma série de implicações. Nós precisamos continuar, independentemente da crise. A crise não deve ser desculpa para parar com as reformas estruturantes. Pelo contrário, deveria ser motivo para nós acelerarmos, porque lá na ponta sairemos mais rápido. Se nós tivermos uma reforma tributária, que é super importante, a reforma administrativa, né? Você mencionou durante a sua pergunta a questão do caos tributário. Isso é um fato. Isso qualquer investidor hoje, quando olha o Brasil, ele coloca o Brasil lá na 20ª prioridade de investimento. Enquanto que, se a gente retomar o Brasil, não só, como se diz aqui, uma espécie de um plano Marshall, onde Casa Civil liderando, junto com o Ministério da Economia, libere dinheiro para a economia, isso não é o suficiente para sustentar um crescimento importante e exponencial que o Brasil exige hoje. Nessa estratégia de país e essa descentralização que o mundo vai buscar, que é sair um pouco da China, sair um pouco da Índia, buscar despolarizar um pouco essa produção, o Brasil tem uma enorme chance pela frente. Se a gente conseguir fazer todas essas reformas básicas, o capital no mundo é muito volátil e está aí, está disponível, tem muito dinheiro. Se o Brasil apresentar segurança jurídica, apresentar-se sólido, como uma opção viável, com toda a infraestrutura que tem, com tecnologia que tem, força de trabalho razoavelmente treinada e matéria-prima integrada, poxa, o Brasil pode explodir nesse momento. É só vontade política, Alexis. Né? Não, a gente estava falando muito sobre isso. Né? Eu faço parte da Frente Parlamentar da Indústria Química. A questão do gás, eu nem sabia que o gás era tão caro no Brasil e sem nenhum motivo para isso. Quer dizer, não é por falta de gás, é por falta de infra para poder chegar ao gás e questões de regulamentação, que monopólios que sejam da Petrobras, que sejam, não sei mais de quem que é dono todos esses gasodutos, né? Havia aquelas subsidiárias da Petrobras, né? Então, não fazia menor sentido. Eu não sei, na questão do gás também tem um problema de tributação tão pesado que também atrapalha, mas eu lembro que na parte de combustíveis isso é cansativo, né? Entrando nessa cadeia de combustíveis, a gente mostra que não consegue chegar a uma redução na ponta e não é nem porque na refinaria tem queda, é porque, de fato, calcula-se o imposto sobre uma presunção e calcula sobre volume, não sobre valor. Eu lembro que tem toda uma confusão aí, que era a campanha da desburocratização, ou seja, era para parar de ficar agregando custo e começar a procurar agregar valor. Né? Nessa questão que você falou, muito importante, que a gente abandonou investimentos, porque nós somos um país de insegurança jurídica muito alta, né? E mesmo na questão cambial, mesmo nas questões de regulamentação de porto, de importação, eu vou dar até um caso aqui, né? Eu vendi parte da minha indústria química para um grupo americano. No primeiro momento, nós começamos a querer exportar para a América Latina, porque eles tinham os contatos com o Peru, com a Costa Rica, com o Panamá, com o México. Pô, vamos começar a exportar aqui, beleza? Olha, eu vou contar uma história que é triste. Os americanos, quando eu fui fazer a apresentação da minha empresa lá, eles souberam que eu tinha um vídeo, que é o vídeo que vocês usaram, né? E eles perguntaram, olha, o Alexis tem um vídeo com mais de 13 milhões de visualizações. Eu falei, é verdade. Aí a diretora financeira perguntou para mim, do que é o vídeo? Eu falei, como é difícil empreender no Brasil. Todo mundo, a diretoria, começou a dar risada, porque, afinal de contas, eles estavam comprando a minha empresa e eu tinha feito um vídeo no Brasil de como é difícil empreender no Brasil. Mas eu estava indo contra o que eu estava querendo fazer, que era vender a empresa. Eles não entenderam.
literalmente não entenderam. Quando começamos a exportar, Ciro, eu fiquei com mais de 12 containers presos no Porto de Santos por pura burocracia. 1, Receita Federal entrou em greve. 2, greve de caminhoneiro. 3, Copa do Mundo. O pessoal não trabalhava em jogo do Brasil. Copa do Mundo. Juntou tudo. Quando exportou, o custo de armazenamento, capatazias, aquela movimentação, era maior do que da mercadoria. Chegou nos destinos e eu perdi dinheiro. Aí os americanos falam assim, vamos investir no México. Montaram uma planta no México, Ciro, porque atende toda a América Latina, sem burocracia, e mais os Estados Unidos. Então, nós perdemos emprego no Brasil. É bom que as pessoas escutem isso. A gente perde emprego no Brasil por causa da burocracia, por causa do custo do Brasil. Meu container saiu lacrado aqui da minha fábrica, devia ter chegado no Porto de Santos embarcado. Chega lá, tem um fiscal, esse NCM aqui, eu acho que não, acho que aqui precisa de mais uma autorização do Ministério da Ciência e Tecnologia, que estava com o sistema fora do ar porque tinha dado problema, então eles não autorizavam nada. Meu amigo, que loucura! Alexis, eu queria fazer 2 comentários, principalmente por público leigo que está se familiarizando com a química agora. Né? Só para ter uma ideia, a fábrica que eu trabalhava até 2 anos antes de me aposentar fica na Bahia. Para você colocar um container em Salvador e trazer para São Paulo, o custo era maior do que trazer de Xangai para Santos. Né? Ou seja, é uma coisa assim que é inacreditável as coisas que acontecem no Brasil. Então, isso vai eliminando a competitividade da indústria. Vai cansando, né? As pessoas falam assim, não vou trazer de fora. Porque de fora, todos aqueles problemas, inclusive, de custo do Brasil, que é questões tributárias, trabalhistas, tudo aquilo fica lá. Ele chega aqui com o preço limpo. Aí, quando entra aqui, normalmente a cadeia é muito rápida. Você já vai, transforma e pronto, acabou, né? E um último comentário, você citou pelo meio do seu ponto de vista que você estava defendendo, a questão do gás natural. Né? O gás natural americano varia entre 2 e 4 dólares. Agora deve estar perto de 2, né? Porque ninguém quer comprar. Tonelada de BTU, Michel, qual que é a medida? A unidade que se usa para isso é uma unidade de energia. Quanta energia você consegue extrair daquele gás? Então, mas o que importa é o número base, vai de 2 a 4 dólares por milhão de BTUs. Né? E no caso do produto brasileiro, aqui as indústrias pagam entre 13 e 14 dólares. Ou seja, nós falamos 5 vezes, 4 vezes mais do que o americano paga. E isso está no começo da cadeia, que é a primeira coisa. Lembra que eu falei do gás natural, metanol, ou para a cadeia de polilefinas, que são os plásticos, polietileno, polipropileno, etc. Está tudo aqui na base da cadeia. Se você já começa perdendo de 4-0, como é que você vira esse jogo? Né? Essa é a grande dificuldade que a gente tem hoje. O L do gás é uma coisa super importante para a gente, Alexis. Não, e numa indústria que é global, quer dizer, a gente acaba perdendo dinheiro e competitividade com o mundo. Nós temos assim, prestar atenção nisso, levar a sério isso e começar a corrigir. E só para fazer aqui lembrando meus livros de termodinâmica, BTU era British Thermal Unit. Isso. Então, Units. Então, BTU é isso. Tá certo? Agora, isso vale para ar-condicionado também, né? Porque quando a gente fala em energia, vale para tudo, né? Então, interessante falar quantos BTU, né? Quantos BTU? BTU. Quantos tira de energia do ambiente, né? Quanto de energia tira do ambiente. Bacana isso. Mas, Ciro, perguntas finais aqui para a gente também fechar a nossa conversa muito boa, que eu gosto muito. A indústria química, além dessa demanda de continuar as reformas estruturais, quer dizer, eu acho que para a indústria química, mais do que precisar de um refis, mais do que precisar de capital de giro, ela quer as reformas estruturais avancem, principalmente a tributária, essa questão da energia do gás, da venda do excesso de monopólio da Petrobras, né? Porque a Petrobras acaba sendo um grande fornecedor de nafta para todo mundo, que serve para tudo. Tem uma questão aí que nem é uma questão dessa crise, mas relacionado a essa crise, vocês têm demandas específicas? Essa questão da reforma trabalhista é uma coisa que impacta mais ou menos para você? O que vocês têm de demanda? Só para a gente entender. Então, eu quero voltar aos pontos de reforma.
A reforma tributária para a indústria química, lembra que quando foi feito aquele trabalho do Movimento Brasil Competitivo, sim, foi desenvolvido uma mandala para fazer uma avaliação do ciclo de vida das empresas, né? A indústria química tem um comportamento, uma expectativa diferente da automobilística. No caso da química, a questão de reforma tributária ela é mais importante do que a trabalhista. Não quer dizer que a trabalhista não seja importante também, né? Porque a trabalhista nos dá aquilo que você mencionou também, eu também anteriormente, que é a questão de como é que chama? Segurança jurídica também, né? O investidor não pode ficar aí à mercê do número de processos e dos valores dos processos que se apresentam. Já tivemos uma melhoria com a reforma, mini-reforma que aconteceu lá na época do Temer, mas não é o suficiente, precisa avançar nisso. Para a gente, hoje, o que é mais importante? A questão tributária e, em paralelo, avançar com essa questão do novo mercado de gás, que é o PL que está parado, está emperrado, isso não está caminhando adequadamente. Essas duas coisas já criam um desgargalamento enorme do que a gente chama de objeções, obstáculos para investimento. O custo de capital pode ser uma coisa importante, mas eu posso dizer que hoje o Brasil já se apresenta com um custo de capital mais próximo do que o resto do mundo pratica. Mais próximo, quer dizer que seja igual. O que está difícil hoje é você ter um órgão financiador como o BNDES com dificuldade de atingir o tomador e usar bancos intermediários para fazer o repasse. E principalmente numa crise, como é o momento que você citou agora, Alexis, os bancos estão muito reticentes na concessão de crédito, aumentaram a barra para avaliação. E segundo, como aumenta o risco, também aumenta os juros. Então, algum mecanismo precisa ser criado nesse momento de crise para que o Tesouro garanta melhor esses empréstimos que os bancos repassadores venham a fazer, de forma que o banco repassador possa, primeiro, liberalizar um pouco mais a concessão de crédito, aceitar mais o risco e também reduzir o seu spread. Então, essas são coisas que a gente olha assim no curtíssimo prazo, já para o médio prazo, que se andar agora, a gente já sai acelerando após a crise. Olha, eu estou até com aquela mandala que eu estava aqui procurando, estou com a cabeça baixa, mas estava procurando a mandala até para a gente falar. Número 1 aqui era a questão do empregar capital humano. Número 2 era honrar os tributos. Essa questão trabalhista e a questão tributária na linha do que você está falando. Exatamente essa ideia. E outro era a questão do ambiente jurídico, que é aquela questão de regulatório, que a gente quer regras claras, a gente quer fazer a coisa correta, mas sem aqueles problemas de licenciamento ambiental, aquelas coisas que atrapalham tanto quem quer fazer, bem feito, porque acaba atrapalhando tanto. Então, bem alinhado mesmo. E só lembrando, né, 1,5 bilhões de reais que nós perdemos de vantagem competitiva em relação ao mundo, provocado por nós mesmos. Quer dizer, não é uma coisa que vem de fora que a gente... E é isso que eu falo, que a gente precisa fazer, que é o que você estava falando agora sobre o custo do gás. Gás, nós vamos falar, é energia, né? Energia que serve tanto para produzir energia propriamente dita, queimar em turbina, não, serve para mas a base da energia para... Tem uma travada aqui ou não? Está um pouco travado, mas eu acho que eu consegui pegar a linha. Mas, então, era a questão da energia que nós estávamos comentando sobre. Você falou que a importância que isso é a base de todas as indústrias. É a energia que, inclusive, diesel, em gasolina, que energia que liga, né? A energia elétrica que pode ser gerada a partir do gás também, mas não é o mais comum no Brasil. O Brasil é muito mais de hidroelétricas, né? Muito mais hídrico, e agora avançando outras matrizes, né? Mas Ciro, queria agora Alexis, que você fechasse aqui a nossa... Fala. Antes de fechar, eu só quero fazer duas observações. Gás natural, ele, além da energia, para a indústria química, ele é matéria-prima também.
né? E outra cortou, coisa... eu falei isso, aqui cortou, aquela hora que congelou... Ah, cortou essa parte? Cortou. Falou. E outra coisa é que o gás natural também serve às residências, é residencial, doméstico. A gente não pode esquecer, né, que você tem o gás liquefeito e tem o gás natural também, que é o Cacomgás aqui no estado de São Paulo distribui, né? Bahia Gás, na Bahia. Então, a gente precisa olhar isso aí, porque afeta também a população lá na ponta. Bom, então, para encerrar, Alexis, eu sou aquela pessoa otimista. Eu não sou muito otimista com relação a 2020, apesar de ser, como eu disse originalmente, uma pessoa otimista. 2020 vai ser um ano de desafio. Nós vamos passar aqui por 2 ou 3 meses muito difíceis. Essa questão de equacionamento dos desemprego, etc., vai ficar mais para o final do ano. Como é que a gente vai resolver essa situação? Lá para 21, 22, as coisas podem caminhar. Mas veja só, voltando à questão do ambiente jurídico, que todos os requisitos básicos para investimento, a gente sempre precisa lembrar que o investimento na química toma de 3 a 5 anos para amadurecer. E a gente precisa saber que Brasil nós vamos encontrar em 2024, que Brasil nós vamos encontrar em 2026. Né? É esse horizonte que a gente precisa ter para que o investidor venha investir e fazer esse país deslanchar. Mas as bases estão na mão aqui do Congresso, do Executivo. Eu estava acompanhando o Executivo trabalhar razoavelmente bem com o Legislativo, um ruído mais recentemente, mas isso precisa voltar. O país não pode estar dividido. Ele precisa realmente unir forças e eu acho que esse momento da crise seria o momento ideal para que isso acontecesse. Esqueçam, vamos dizer, as questões pessoais, esse momento do orgulho, do desempenho eleitoral, o que quer que seja. Nós precisamos fazer o Brasil passar com o nariz fora d'água nessa crise e emergir grande lá na frente. Falou tudo nessa questão de investimento de longo prazo, né? E isso só com segurança jurídica, isso só com cenário. Ninguém põe dinheiro em plantas, e são caras as plantas químicas. Quer dizer, são investimento de centenas de milhões de dólares para poder montar uma planta química de relevância, né, de escala, e isso se só faz se tiver retorno. E se você não tem cenário, se não tem segurança jurídica, você segura. E agora que eu acho que vai ter uma certa ociosidade no mundo, né, até você consumir essa ociosidade, ficamos para trás de novo. E só para fechar, eu estava no Japão, um pouco antes de começar essa pandemia, eu estava no Japão com a convite da embaixada japonesa, e aí teve uma reunião com o pessoal da KPMG lá, né? E eles estavam fazendo uma análise do porquê que o Japão está investindo mais na Índia do que no Brasil. E naquele momento, vamos dizer assim, o mundo estava mais ou menos esgotado de investimentos, estavam procurando bons investimentos. E o Brasil é um continente de investimentos, né? Quer dizer, nós temos um belo mercado consumidor interno que tem um potencial de crescimento absurdo, tem um ambiente muito bom. Assim, nós temos um absurdo. Eu falo assim, nós não vamos tirar no Japão, deram N, mas mostrar do Banco Mundial, do Doing Business, o ranking do Doing Business, o Brasil está lá atrás. Comparando com a Índia fez a reforma tributária segurança jurídica. Está escutando ou não? Está caindo. Tá caindo um pouquinho, mas assim, eu tenho que emendar uma palavra na outra e imaginar a frase. Mas está indo. Mas é a questão da insegurança jurídica que os japoneses investimentos que fizeram no Brasil, principalmente a Mitsui, tristes, perdendo investimento com a Supervia no Rio de Janeiro, com a questão do trem de transporte, difícil. Mas é o seguinte, eu acho Alexis, um pontinho, só pegando um gancho no que você falou. Não sei se você está me ouvindo bem, porque está congelando, mas a Índia criou o Ministério da Química para ter uma ideia de quanto é importante a química nas cadeias produtivas. Não, aliás, acho que tem mais PhD químico na Índia do que no resto do mundo. Lá tem PhD demais, gente. É impressionante como eles são bons. Aliás, são os grandes fabricantes de insumos farmacêuticos, de princípios ativos farmacêuticos, vem muito da Índia, não é isso? Vem.
A hidroxicloroquina, que é tão famosa aqui, a matéria-prima vem da Índia. Vem da Índia. Bom, Ciro, queria agradecer muito o convite, né? O convite assim, que você aceitou de participar, de bater esse papo e dar esse cenário. Eu estou feliz que a cada presidente de associação que eu converso, eles mostram um cenário próprio da sua atividade e como que eles estão enfrentando. E é interessante que tem diferenças mesmo, né? Uns sofrendo mais, outros menos, se adaptando. Então, foi fantástico a fotografia que você deu da indústria química e a importância desse fluxo da indústria química, que nós precisamos que avançar na demanda, temos que vender para poder desgargalar, senão a gente vai começar a ter um descontinuamento do processo químico, aí vai custar muito caro para todas as plantas, vão ter que parar. E você sabe que depois que parar para poder dar a partida de novo, tem que justificar. Ninguém dá partida. Sai fora de especificação. E é custo fixo rolando solto. Você não manda ninguém embora, você tem todo o investimento que tem que ser pago, toda a infra fica lá de portaria, de tudo, absolutamente tudo. A única coisa que é um custo variável que você não paga, mas mais ou menos, porque quando você contrata a demanda de energia, de gás, se você não consumir, meu amigo, você paga do mesmo jeito, não é isso, Ciro? Normalmente é. Nós estamos com uma janela agora de flexibilidade, mas normalmente é isso mesmo. Normalmente é isso aí. Então, Ciro, obrigado. Faça suas considerações finais aí para a gente poder encerrar o nosso live. Não, olha, Alex, eu posso dizer que foi um prazer conversar com você. A gente podia engatar nessa conversa aqui e ficar meio-dia conversando fácil, porque tem vários pontos, mas eu acho que assim, os principais pontos foram tocados aqui hoje. Questão da competitividade do Brasil, reformas estruturantes, como é que a indústria está se comportando e que a gente não pode perder essa oportunidade por vaidade. A gente precisa de vontade política mesmo. Ok? Essa é a minha consideração final. O Brasil merece ter esse crescimento, merece que vá para frente, merece avançar, gente. Com todas essas confusões políticas que sejam, gente, o Brasil está acima de tudo isso aí, nós temos que lutar por isso, tá certo? E nós que somos o setor produtivo, a gente quer mais é produzir, gerar emprego, né? Tem todo um discurso, muitas vezes, assim, que não é muito honesto com a gente. O que a gente mais quer é multiplicar empregos, porque isso é demanda, isso é consumo, isso é dignidade, é um monte de coisa, não é isso, Ciro? Obrigado novamente pelo aceitar esse convite e vamos nos encontrar nos próximos encontros aí da Abiquim, ok? Com certeza, eu fico aqui à disposição. Um abraço. Abraço.